Questão 71 do Livro dos Espíritos. Nós estamos entrando numa parte que fala sobre a inteligência e o instinto. A gente já viu como se formaria, né, a matéria, como a matéria se une com o fluido vital para que vire uma matéria viva. E agora ele vai questionar como que essa matéria viva, né, entre aspas, demonstraria sua inteligência. A inteligência é atributo do princípio vital? Não, pois que as plantas vivem e não pensam. Só tem vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, porquanto um corpo pode viver sem a inteligência. Mas a inteligência, só por meio dos órgãos materiais, pode manifestar-se. Necessário é que o espírito se una à matéria animalizada para intelectualizá-la. A inteligência é uma faculdade especial, peculiar a algumas classes de seres orgânicos e que lhes dá, com o pensamento, a vontade de atuar, a consciência de que existem e de que constituem uma individualidade cada um, assim como os meios de estabelecerem relações com o mundo exterior e de proverem as suas necessidades. Podem distinguir-se assim, primeiro, os seres inanimados constituem matéria, sem vitalidade nem inteligência, são os corpos brutos. Segundo, os seres animados que não pensam, formados de matéria e dotados de vitalidade, porém destituídos de inteligência. E terceiro, os seres animados pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo a mais um princípio inteligente que lhes outorga a faculdade de pensar. Vamos ver o que o Miramês fala. A inteligência é um atributo. A inteligência é um atributo do espírito. Ela existe na alma desde seus primórdios, obedecendo a uma escala descendente, para depois ascender nesta mesma ordem, desabrochando todas as suas qualidades inerentes aos poderes do espírito. A faculdade de pensar e de raciocinar dos seres humanos foi o mesmo instinto do animal, que desabrochou pela força dos evos e pela bênção do Criador. Esse mesmo instinto esteve antes na vida da árvore, como presença divina estabelecedora da harmonia vegetal. E, descendo mais, vamos encontrá-la na pedra, coordenadora da sintonia atômica, na mais perfeita agregação de elementos, ramificada na inteligência divina. Esse atributo do espírito, no anjo, livre dos embaraços terrenos, passa a chamar-se intuição, faculdade esta conhecida pelos santos e sábios. É bom que meditemos sobre esta frase. O homem começa a entrar na senha da felicidade quando esquece o raciocínio, por alcançar outro estágio desse atributo divino no coração que ama, no amor dos anjos. O espírito reencarna para despertar certas qualidades no centro da sua consciência. Preso na carne, as condições são mais favoráveis e, na mesma oportunidade, sensibiliza a matéria que também tem sua ascensão marcada no progresso de todas as coisas criadas por Deus. Não devemos ignorar as leis estabelecidas pelo soberano arquiteto do universo, nem julgá-lo, quando não ocorre no nosso raciocínio
o porquê das coisas. Ele nada fez, nem faz errado. O universo está em plena harmonia, desde a matéria primitiva, muito distante da ciência perceber, até os ninhos cósmicos, em viagens vertiginosas no espaço infinito da criação. O espírito encarnado está muito longe de conhecer os dons que possui. Todos os aparelhos descobertos pelos homens de grande utilidade na Terra são pálidas imagens dos tesouros espirituais que dormem dentro desses mesmos homens. É por isso que sempre falamos que o corpo é um universo em miniatura e o espírito um pequeno Deus em ascensão, com todas as qualidades de perfeição em estado latente, como faculdade da alma. A inteligência não é o espírito, é um dos seus atributos em expansão, sujeito a variadas metamorfoses, porém sempre ascendendo. E é nesse ascender e crescer que a doutrina dos espíritos aparece nos nossos caminhos, nos propondo meios e facultando métodos mais racionais no condicionamento da verdade, visando a nossa libertação. Certamente que a inteligência só pode manifestar-se por meio dos órgãos materiais, mas, para os que estão na matéria, é lógico, de espírito para espírito, que a inteligência é patrimônio espiritual, manifestada por recursos que a alma alcançou. O espírito encarnado somente pode demonstrar a sua inteligência pelos órgãos materiais, sensibilizados pela força vital. Qual a eletricidade sensibiliza o aparelho de rádio e televisão para se ouvir a transmissão e ver as imagens. A vida é, pois, muito linda. Podemos chegar ao êxtase quando aprendemos a senti-la, porque Deus está em nós, esperando que acordemos para vê-lo, sensibilizando todos os nossos dons, para ouvi-lo e entendê-lo, como amor e luz que nos dá a vida. Confesso que, para mim, ficou meio enrolado. É muito complexo esse sistema, né? O exemplo que ele dá do rádio, da televisão, é interessante, né? Que tem ali o aparelho, que seria a matéria, o fluido vital, a energia que coloca ele para funcionar, e a partir daí ele começa a ter, entre aspas, uma certa inteligência são as imagens, né, que ele mostra, tudo. Mas em relação a gente, né, já é difícil a gente compreender essa coisa da evolução do princípio espiritual, né, que vem desde lá dos primórdios, se ligando às matérias, ainda sem desenvolvimento desse atributo que ele chama de inteligência, que só vai se apresentar no próprio espírito depois de uma certa condição na sua evolução. E você entender isso, às vezes, fica um pouco no mundo dos porquês, né? Como assim? A inteligência é um atributo do espírito, né? E ela só se evidencia, vamos dizer assim, no ser humano, quando ela se junta no ser humano, não, né? Nos seres, quando ela encontra o órgão. O órgão, pelo que eu entendi, esse órgão seria o cérebro, né? Nosso. Vamos dizer assim, precisaria o cérebro para funcionando nas suas devidas perfeições, para a inteligência se fazer presente. Porque o coração, vamos dizer assim, não é o estômago, o intestino, eles, pelo menos assim, eu não vejo a inteligência saindo dos órgãos, assim. Eu vejo, mas aí vem a questão do racional, né? Que passa pelo cérebro, pela mente, sei lá, é esquisito.
Fala, Jay. Que eu achei interessante aqui, olha só, entre aspas. O homem começa a entrar na senda da felicidade quando esquece raciocínio. Isso eu já comentei com vocês. Em desdobramento, muitas vezes eu ficava em conflito, porque eu queria raciocinar com o cérebro e raciocinava com o coração. E ele fala que a inteligência é um dos atributos do espírito. Existe um atributo que o Silvio sempre bate na tecla, o amor. Então, tem aquela oração que às vezes as pessoas fazem aí, que ele fala assim, Senhor, quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, quero ser paciente, compreensivo e tolerante, né? Não me lembro mais assim. Aí o que acontece? Isso aí, o que nós estamos fazendo com essa oração? Desenvolvendo nossos atributos. O atributo da compreensão, o atributo da paciência, o atributo da tolerância. E a inteligência é só um desses atributos. Então, você imagina os espíritos superiores que só tem aquele amor, que a gente estava até comentando essa semana, eu acho, que a radiação dele, quando ele se aproxima da gente, a gente sente aquela vibração do amor. E a gente fica se pegando nesse raciocínio como se fosse o mais importante, mas que não é, é só um. E talvez, quiçá, seja um dos mais baixos, a gente não pode avaliar, porque o amor é o universal, ele é mais abrangente, né? Pelo menos eu vejo assim. Não, é, essa questão, né, da felicidade, quando os porquês, é interessante, porque tinha uma frase que era do Nelson Rodrigues, né, dramaturgo, todo mundo já deve ter ouvido falar, que dizia, eram duas frases interessantes, que toda unanimidade é burra, quer dizer, é impossível que todo mundo pense exatamente igual. E a outra era que só não tem dúvidas o ignorante. Porque o cara que estuda, né, quanto mais ele busca o conhecimento, mais dúvidas vão surgindo. E o cara que não sabe nada, ele não tem dúvida, porque ele não sabe nada, então ele não tem dúvida de nada. E aqui eles, com frequência, eles jogam isso, não é que seja exatamente o contrário, mas numa forma de despreocupação com esse aprendizado, né? Que, assim, pelo menos como eu entendo, né? Você não precisa se desesperar em aprender isso ou aquilo. O conhecimento vai vir no seu tempo e você vai absorvê-lo, sem estresse, sem preocupações. Mas acho que a dificuldade nossa é justamente entender isso, que o conhecimento que a gente precisa, né, a ativação desses atributos que ele mesmo fala, que são todos, já fazem parte de cada um de nós, de uma forma latente, né, precisando ser ativados e incrementados, né? Mas na nossa ânsia de aprendizado, a gente começa a questionar ou por que é assim, ou por que é assado, ou por que demora mais tempo, por que funciona para um não funciona para outro. E talvez ele esteja dizendo isso. Você não precisa se preocupar de que forma esse aprendizado vai vir. Ele vai vir. Se acalme e fique tranquilo. Acho que o nosso problema é esse, ficar calmo e tranquilo, esperando a gente absorver naturalmente esse ou qualquer outro tipo de conhecimento ou de atributo que começa a se manifestar em cada um de nós. O Paulo Brito fala alguma coisa sobre isso na questão do Pietro Baldi, né? Que o Pietro Baldi veio para tentar ajudar aqueles que ficam pensando demais, né? Que querem racionalizar demais, não é não? É verdade, verdade. Mas é difícil quando a gente tem isso. Eu vejo assim, quando você conhece, algumas pessoas realmente vão pelo coração, assim, vão por uma emoção. A compreensão, ela é toda pelo coração. Ela vem e ela não precisa de uma explicação, vamos lá, racional, né? Vamos dizer assim, que a razão seja essa questão do uso da inteligência, mas na inteligência
nesse sentido de aprendizado de racionalização. E outros é pelo coração e outros é pela razão. Eu sempre tive dificuldade desse pelo coração. Eu sempre tive que entender a coisa primeiro, para daí abrir a chance para o coração. Hoje em dia eu acho que até está ficando mais fácil, o coração está ficando um pouquinho mais fácil de viver. Mas eu sempre tive muito que tentar entender, para eu entender alguma coisa, para depois de eu entender, aí então, entendi a partir daqui, então tá tudo bem. Aí eu me entrego. Se eu não entender, é muito difícil, se eu não racionalizar. Eu tenho essa dificuldade. E eu tenho uma irmã que tudo dela é pelo coração. Ela vira para mim e fala assim, para que você está pensando nisso? E eu assim, por que eu não estou pensando? Como é que ela não pensa? E eu fico na angústia porque ela não pensa e ela fica assim, por que você pensa? E fica nisso daí. Jay, você quer falar alguma coisa? Eu queria só falar que como a gente já bateu aqui, né? A inteligência é o atributo do espírito. Eu vejo assim, que é pelo nosso estado evolutivo em que nós nos encontramos. Porque eu já li um livro que é muito interessante, não me lembro mais o nome do livro, mas só uma coisa que me marcou. Era um espírito que tinha muito amor, e que ele chegou numa biblioteca, e o amor dele era tão grande que todo aquele conhecimento da biblioteca ele absorveu. Então, essa inteligência é o primeiro passo para a gente conhecer alguma coisa, assim, para ter um raciocínio, alguma coisa, não sei, um link que falta, que vai ser o link que vai levar ao amor e outras coisas mais. Um outro exemplo que eu quero te falar, um desdobramento, isso fica muito patente, sabe? Que é entre o conflito entre o racional e o coração. O Paulo Brito botou o negócio desse negócio planetário, alinhamento planetário que teve. Eu olhei um pouco, porque não estava legal a iluminação, mas aquilo que eu falo, é burro olhando para o palácio. E eu, em desdobramento, eu andando no espaço, a Terra é uma estrela atrás de outros milhares de planetas, sei lá o que, lá, tem um monte de constelação, e eu sabia onde que estava a Terra. Eu sabia não pelos meus olhos, não pelo meu raciocínio, mas meu coração que mostrou. Lá é sua morada. O coração fala como você fala na tua mente. A mente nossa, que a gente raciocina pela mente, pela cabeça, e é o coração que fala, o coração que pensa, o coração que faz tudo. Então a gente entra em conflito. O exemplo só que eu quis falar, que a gente fica nessa paranoia de querer, como o Silvio falou, de querer absorver para aplicabilidade. Mas isso acho que é só um passo ainda para a gente entender lá na frente outras configurações do espírito, não é só isso. E outro detalhe, só um minutinho, eu acho que nós somos, pela nossa evolução, os nossos filhos e nós, todos fomos condicionados no método pedagógico na escola a desenvolver o raciocínio. Desenvolve o raciocínio, pensa, burro, pensa, e tu vai desenvolvendo o raciocínio. Então, fica tudo focado no raciocínio. O amor é uma coisa para os fracos, entende? Para a nossa civilização, é uma coisa das pessoas lunáticas. Isso tudo também dificulta a criação o desenvolvimento do amor. Quiçá os nossos netos, os nossos bisnetos, poderá ter esse desenvolvimento mais intenso que nós, porque nós fomos uma geração que ainda somos carnívoros, por exemplo, né? Somos uma geração que é mais fácil a gente odiar um ladrão do que amar esse ladrão. O amor, para você amar o ladrão, você já tem que ter amor mais na superfície. Então, tudo isso é um processo pedagógico que ainda está para vir, né? Pelo menos eu vejo assim, né? Só isso. É uma pergunta para engrossar esse caldo aí, né? E o nosso sentir não é dotado de inteligência? Quantas vezes o raciocínio vai por um lado e a gente sente que não é exatamente ali, né? O ponto. E aí também, na minha experiência, né? Quanto o corpo, ele também exala inteligências. Quanto também ele adoece quando ele não é escutado, não é considerado, sabe? E se a gente vai, por exemplo, para um trabalho sistêmico,
quantas informações exalam de cada órgão da gente, né? E quanto isso é importante, considerando uma inteligência maior, né, que constitui a gente, que vai muito além do raciocínio, como o Djaí estava falando, como a gente está falando aí, né? Esse raciocínio lógico, pensa burro, e a concentração da importância da inteligência no cérebro, quando já faz tempo se fala do intestino como o segundo cérebro, né? Ainda também ressaltando essa coisa do raciocínio, da inteligência que emana primordialmente e principalmente do cérebro. Então, era isso que eu queria falar. Sintonia é uma coisa engraçada, né? Exatamente, eu estava pensando mais ou menos nisso, achei perfeito o que você falou, que até aqui ele coloca, né, que em dado momento, quando chega nos anjos, eu estava até procurando e achei, pouco antes de você começar a falar, da intuição, né, que a nossa inteligência, como a gente entende, como a gente trabalha com ela, vai crescendo num ponto que esse atributo vira intuição, que é justamente respeitar o que você sente. É aquela coisa, você pensou numa coisa, mas no fundo você sente que não é aquilo. Embora você tenha gasto todo o teu raciocínio para resolver o problema, entre aspas, você chega a uma solução, mas você não sente que aquilo é ou está do jeito que deveria estar. E é exatamente, acho que é esse ponto que a gente vai crescendo e vai atingindo. É o momento em que você deixa de racionalizar tudo e querer questionar tudo, ou querer pesquisar tudo, para ouvir a sua voz interior, para ouvir o ambiente ao seu redor, para ouvir a natureza ao seu redor, para ouvir o universo. E passa a não mais questionar, porque tudo se transforma em intuição, não mais num puro raciocínio, não mais em um instinto, né? Porque ele começa falando que a gente desenvolve primeiro um instinto de sobrevivência e outros mais. Depois isso vai passando por uma fase de raciocínio que você passa a entender por que se faz isso, por que você não faz aquilo, e depois o crescimento nos leva a tudo ser intuitivo. Você sente, você percebe, você não precisa mais questionar, porque você não quer explicações, você não quer sistemas que mostrem como aquilo funciona. Caiu? Você simplesmente sente. Oi. Oi, estou ouvindo você, Diva. Eu posso falar? Pode. Isso que a Andrea falou, eu achei muito interessante que você também falou de raciocínio. Agora, vamos raciocinar. O que a Andrea é? Ela é artista. A artista, ela já tem um quê de diferente do que usa mais o raciocínio. Então, o artista, a base do artista é a emoção, é a intuição. Então, essa parte dela, com certeza, é um quê a mais do que eu. Estou falando de comparações pela nossa formação, tá? A nossa forma de ser. Eu sou engenheira, viu, Djaí? Hã? Eu sou engenheira. Eu sei, mas acontece que a intuição sua avançou. Ué, você pode ser racional, e aí, como tem muitas pessoas que têm uma profissão e depois se dedica à arte, a intuição aumenta em você. E um exemplo que eu quero falar, por exemplo, a inteligência. Nosso arquivo, nosso HD, imagina a inteligência que nós temos. Esse HD está todo escondido que a gente não tem acesso. Então, o que é que faz os espíritos, os engenheiros siderais? Ele pega o seguinte, vou mexer nesse parafusinho aqui e o DJ vai ficar super, hiper, mega inteligente. O que é essa inteligência no meio encarnado? É simplesmente uma prova, é uma expiação para você testar seu orgulho, sua prepotência, sua vaidade, tudo que você queira falar. Entende? Como tem isso, também tem ele pega o pininho lá e aperta, e a pessoa toda foi formada engenheira, super racional, mas chega no período X, na data Y,
ele vai lá e mexe naquele parafusinho e a intuição começa a florar na pessoa. Então, o raciocínio passa a ser diferente. Essa pergunta que a Andrea fez, por que ela fez essa pergunta? Porque isso está dentro dela. Era uma dúvida que ela tinha. Como ela é engenheira, eu tenho que pensar com a cabeça, mas aí vem a intuição. Não é assim, é assado. Como eu te falei, quando está no desdobramento, isso fica mais explícito. Que você quer pensar com a cabeça, mas o coração começa a dominar teu cérebro. E aí você entra em conflito e volta para a matéria. Até que um dia eu aprendi. Mas essa dúvida que a Andrea tem acontece com a gente em desdobramento. É a mesma coisa, não muda nada, só isso. Eu acho que é uma briga, assim, forte, né? Essa entre a razão e a intuição. Que a intuição vem, mas aí logo vem o bichinho da razão, né? Aí, mas será que é isso mesmo? Será que não é? Esse fica... E quando você se permite, né? Levar, abrir o coração, como o Jair falou, né? Aí eu acho que fica mais leve a vida, né? Mas a gente fica com esse bichinho da dúvida. Será que isso que eu estou pensando é porque não passou pela razão, pelo raciocínio?